Olá, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Olha, a gente está aqui hoje para fazer a nossa live, para falar dos nossos produtos, mas antes eu queria pedir para Deus conceder muita saúde para a gente, pelo momento que a gente está passando, que a gente não perca a nossa fé, porque logo tudo isso vai passar, a gente vai superar essa fase. Enfim, a gente organizou essa live aqui para falar dos produtos da AudioLeader, tá? Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar, né? Eu sou a Daiane Fávero, eu sou gerente comercial dos amplificadores da AudioLeader. E para quem não sabe, a AudioLeader é uma indústria especializada em amplificadores de potência. A gente conta com uma ampla linha e eficiente de amplificadores de potência que foram desenvolvidos para atender sistemas sonoros de pequeno, médio e grande porte, tá? A gente está no mercado há 25 anos, com centenas de clientes satisfeitos ao longo desse tempo. E como a gente tem sempre muita dúvida de cliente, perguntando, mas qual que é o de 4 ohms, quantos alto-falante empurro, o de 1.3, o de 2 ohms. Então a gente resolveu fazer essa live para estar passando esses tipos de informações para vocês, tá? E quem vai estar conversando com vocês a respeito dos nossos amplificadores é o nosso querido Elton Fioravante. Eu vou passar a palavra para ele agora e aí no final eu volto para estar conversando com vocês, ok? Tem Elton. Esse é o Elton, gente. Olá, pessoal. Bom, gente, eu queria dar boa noite, principalmente para o pessoal que está chegando agora, tá? A gente vai estar conversando aqui sobre as principais dúvidas que surgem, não só pelos usuários da empresa AudioLeader, mas sim também o pessoal que não conhece a empresa, não conhece os nossos aparelhos, tá? Nós temos, assim como a Daiane disse, uma vasta gama de amplificadores, atendendo o uso residencial, o uso de igreja, sonorização de grande porte, boates. Então, nós temos a linha simples, que vai de 300 watts até a linha profissional, seus 12 mil, 14 mil watts. Tá? Então, nós temos a linha SL, que é uma linha mais simples, uma linha de entrada, uma linha com poucos recursos. Temos a linha ALS, tá? Que é uma linha mais intermediária de 4 ohms. E temos a linha L, tá? Que é uma linha profissional que vai de 1000 watts até 14 mil watts. Tá? Tanto em 1,3 como em 2 ohms. Tá? Mas o que é esse 1,3, esse 2 ohms e esse 4 ohms? Isso nada mais é que a quantidade de alto-falantes que a gente pode ligar nesses amplificadores. Sendo que 4 ohms a gente pode ligar 2 falantes por lado, tá? Julgando que os falantes sejam de 8 ohms, claro. Então, 4 ohms a gente pode ligar somente 2 falantes por lado, tá? 2 ohms a gente liga 4 falantes por lado, totalizando 2 ohms. E 1,3 a gente liga 6 falantes por lado. O que acontece muito é do pessoal perguntar, mas por que eu não posso pegar um amplificador que é 1,3 ohms, 6 por lado, não posso ligar 8 para inteirar já os 16 falantes? O que acontece é o seguinte, o que manda na potência do amplificador, o que vai ser drenado de potência dele é a carga, são os falantes. Tá? Então, se a gente ligar uma quantidade maior de falantes, a impedância tende a baixar. Sendo assim, a impedância baixando vai drenar uma quantidade de potência maior e nisso a parte de alimentação, a parte de dissipação de calor não aguenta suprir essa demanda de energia tão grande. Tá? Por isso que tem que ser levada muito em consideração essa questão da impedância, tá? De quantos ohms é o amplificador. Se é para ligar 2 falantes por lado, 4 falantes ou 6 falantes. Tá? Isso pode parecer uma coisa meio trivial, mas não é. Tá?
Não é aquele esquema que o pessoal pensa, se toca 6, vai poder tocar 8. Se toca 4, pode tocar 6. Não é assim, gente, porque cada projeto trabalha em cima da especificação para a qual ele foi projetado. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Outra coisa que o pessoal pergunta bastante é sobre a classificação de amplificação. Tá? Amplificadores classe H e amplificadores classe AB. Tá? A linha Audio Leader trabalha como? De 300 watts, que é um amplificador de entrada dela, até 3000 ou 3.0 é classe AB. Tá? 4000 e 4.0, que são os amplificadores em 4.000 watts, até 14.000 watts é classe H. Qual que é a diferença da classe AB para a classe H? Tá? Então, a classe H geralmente é utilizado em amplificadores mais pesados, com a potência maior. Por quê? A classe AB é o seguinte, ela trabalha com a tensão de polarização, com a tensão de funcionamento dela, 100% do tempo com a tensão total ligada nas placas. Tá? Já a classe H trabalha com estágios de tensão de alimentação. Tá? Sendo assim, como que funciona? Um amplificador, por exemplo, com 2 estágios de alimentação, até 50% da potência dele, ou então até o momento que, se você estiver usando o ampli, a tensão de polarização, a tensão que estão chegando nos transistores, começar a cair devido à sua alta demanda, aí ele vai chavear uma segunda fonte de alimentação. Tá? Com isso, metade do tempo, metade da potência, digamos assim, o amplificador vai trabalhar com uma tensão mais baixa. Sendo assim, ele vai aquecer menos. Tá? Ele aquecendo menos, pode ser colocado um dissipador menor, pode ser colocado um transformador menor, tá? Porque só a partir do segundo estágio, ou terceiro estágio, que seja, ele vai trabalhar com a tensão máxima. Então ele vai aquecer, digamos, na potência máxima dele. Então, com isso, a gente consegue amplificadores menores do que se fosse fazer, por exemplo, uma 14.000 em AB puro. Tá? Então, por isso que os amplificadores de maior potência, basicamente, são todos classe H ou classe G, no caso, que diferencia da classe AB. Tá? Muita gente utiliza a nomenclatura como AB variável, AB multistágio, que nada mais é que o classe H. Tá? Muita gente tem uma certa, como se diz, preconceito com o classe H para tocar altas frequências. Isso é até interessante falar, por quê? Porque antigamente nós tínhamos um slew rate muito diferente do que a gente tem hoje. Tá? Esse parâmetro é encontrado nos manuais. Tá? Então, o que acontece? Isso aí nada mais é que a frequência de resposta dos amplificadores. Tá? Antigamente, com o slew rate baixo, os amplificadores não respondiam numa frequência alta. Então, em frequências altas, como a frequência de trabalho dele era muito baixa, a hora que você colocava para ele tocar agudo ou médio agudo, um classe H não respondia tão bem. Hoje, com a evolução dos amplificadores, nós ainda temos esse problema com alta frequência, mas acima dos seus 50 kHz. Tá? Coisa que para o áudio não afeta tanto, porque o áudio trabalha ali de 20 a 20K, com ressalva de algumas harmônicas assim, que ele reproduz também. Mas a grosso modo é de 20 a 20K. Problemas acima de 50K não é problema nenhum para um amplificador profissional. Tá? Então, esse preconceito que o pessoal tinha, o amplificador classe H não toca médios, hoje em dia já não temos tanto esse problema. Tá? Outra questão de diferenciação dos amplificadores menores para os maiores. Tá? O pessoal me pergunta o seguinte, por que os amplificadores mais potentes não são bivolts? Tá? Por quê? Porque imagina um amplificador de 14.000 watts, o que ele entrega. Tá? Se ele entrega 14.000,
ele vai consumir picos, vamos colocar aí dos seus 18 mil watts mais ou menos, tá? Sendo assim, imagina 18 mil watts sendo consumido de uma rede elétrica, digamos que subdimensionada. Então, a gente coloca o seguinte, amplificadores acima de 4 mil watts, amplificadores acima de 6 mil watts, são todos 220. Por quê? Porque quando você trabalha em 220 em relação a 127, é praticamente a metade da potência que você drena dos circuitos elétricos. Tá? Circuitos elétricos que eu falo, circuitos de alimentação, na qual são ligados esses amplificadores. Então, por isso que todos os amplificadores acima de, no caso da nossa potência, 6.400 watts, que é a L6.4, são todos 220 volts. Tá? Por quê? Por causa da segurança. Segurança do usuário e segurança do próprio amplificador. Outra questão é por que muitos aparelhos vêm, como esse aqui, por exemplo, sem o pino, tá? Sem o pino de ligação, o pino de alimentação. É por esse motivo também, tá? Porque a maioria dos pinos são até 20 amperes. E no momento que você coloca um pino, você fica limitado a esses 20 amperes. Não adianta você ter um pino fraco aqui e um cabo grosso, que a limitação sempre é o elo mais fino, o elo mais fraco desse circuito. Então, os pinos, os aparelhos que vêm sem os pinos, é justamente para ser feito uma ligação de energia. Tá? Tomando como referência o quê? O fio verde sempre é o terra. Tá? Sempre é o terra. E todos os sistemas devem ser aterrados por questão de segurança. Tá? Uma outra coisa também que vale a pena ressaltar. Muita gente pergunta, muita gente entra em contato com a gente, lá com o pessoal da AudioLeader e tudo, e fala, Elton, eu tirei um amplificador de 5 mil watts e comparei com um de 3 mil watts. Só que o de 3 mil watts fala mais do que o de 5 mil. Por quê? Isso aí, se a gente ir mais lá para trás, vai a questão de uma cultura que o brasileiro não tem, que é utilizar o manual. Gente, o manual que segue qualquer tipo de aparelho, o manual que segue, seja um celular, seja uma mesa, seja um amplificador, o manual é feito para ser lido. Tá? Apesar que muita gente não entende os parâmetros que constam nesse manual. E um deles, no caso de amplificadores de áudio, é a sensibilidade. Tá? O que é a sensibilidade? A sensibilidade é a quantidade de som que eu preciso, vamos falar mais, é a quantidade de energia, é a tensão em volts de energia que eu preciso para fazer com que o aparelho entregue a potência máxima. Tá? Seja de 300, seja de 14 mil. Tá? A quantidade de energia que eu preciso para que esse aparelho consiga trabalhar no seu 100% é a sensibilidade dele. Tá? Digamos que um aparelho, a sensibilidade dele, no caso hipotético, só para dar um exemplo, é de 1 volt e o outro aparelho, a sensibilidade é de 2 volts. Tá? Se eu colocar o mesmo sinal de entrada nesses amplificadores, o amplificador que a sensibilidade for de 2 volts vai responder metade do que o amplificador que é 1 volt. Tá? Por quê? Porque ele precisa de um sinal maior, de um nível de energia maior, vamos supor, de um ganho na mesa maior para poder atingir a potência máxima dele. Tá? Potência máxima de aparelho é diferente de sensibilidade. Tá? Nos manuais, tem toda a gama de sensibilidade de cada aparelho. Tá? Os aparelhos da AudioLeader trabalham com 1,2 volts. Tá? Quer dizer o quê? Se um aparelho, se você for comparar, por exemplo, AudioLeader com uma outra marca X ou Y, que seja, se esses aparelhos tiverem com a sensibilidade diferente, então eles vão responder diferente. Então, por isso, o pessoal acha
erroneamente que muitas vezes um aparelho 3.000 de uma marca fala mais que um aparelho 5.000 de outra. Tá? É questão desse parâmetro da sensibilidade. Outra coisa que o pessoal pergunta muito lá para a gente da AudioLeader é sobre ligação em bridge. Tá? Os aparelhos, eles não vêm com a chave seletora de bridge. Por quê? Porque pelo fato de muita gente não saber o que se trata, tinha muita ligação errada, acabava dando alguns problemas, então a gente resolveu tirar. Mas o que é? A ligação em bridge é você canalizar, entre aspas, canalizar toda a potência do aparelho em um canal só. Por exemplo, um aparelho de 5.000 watts, tá? Ele tem 2 canais de 2.500 watts. A hora que você liga em bridge, esses 2 canais de 2.500 watts vai trabalhar, entre aspas, não é, mas entre aspas, como se estivesse em paralelo, ligando os dois em um canal só. Então, o aparelho que é biamplificado, ele vai ser um aparelho mono com a potência total. Ele vai ter um canal só, por exemplo, um aparelho de 5.000 watts, ele vai ter 5.000 watts e um canal só. Porém, a impedância é dobrada, tá? Se o aparelho funciona em 2 ohms, ele vai ter a potência total em 4 ohms. Se o aparelho, por exemplo, um aparelho de 5.000 watts em 4 ohms, ele vai ter um canal só de 5.000 watts em 8 ohms. Tá? A potência de trabalho é dobrada em relação a impedância é dobrada em relação à impedância de fabricação dele. Tá? Então, como que faz essa ligação nos nossos aparelhos? Já que não tem a chave. Tá? Detalhe, para ser feita essa ligação, obrigatoriamente o aparelho tem que ter entrada balanceada. Tá? Entrada balanceada é um outro recurso que a gente poderia até falar mais a fundo até numa próxima live, que é um assunto bem interessante, essa questão de entrada balanceada para supressão de ruídos, para aumento de ganho, essa coisa toda. Mas voltando ao assunto do bridge. Tá? Um aparelho obrigatoriamente tem entrada balanceada. Você vai pegar um cabo e fazer a ligação do canal A para o canal B, invertendo o pino quente e o pino frio, tá? Que é o positivo e o negativo, não o terra. O GND permanece ali, você vai inverter o pino 1 e o pino 2, que vai entrar no canal B. Você vai fazer simplesmente um cabo para linkar o canal A no canal B, invertido o 2 e o 3, porque o 1 é o terra, o 2 e o 3. Tá? Sendo assim, aí você vai colocar a chavinha de mono estéreo no modo, no caso, estéreo paralelo, no modo estéreo, tá? E colher o sinal dos 2 positivos dos 2 canais. Tá? Parece um pouquinho complexo, mas para quem tiver dúvida, pode estar falando com a Daiane, ou então lá com a gente mesmo, que a gente envia um manualzinho de como fazer essa ligação. Tá? Outra coisa interessante sobre a AudioLeader, o interessante sobre a AudioLeader são a quantidade de postos autorizados que nós temos em todo o Brasil. Muita gente liga lá e fala: Elton, eu sou do Tocantins, tem posto autorizado aqui? Tem. Eu sou do Maranhão, tem posto autorizado aqui? Tem. Nós temos 500 postos autorizados no Brasil todo. Tá? Então isso dá uma segurança para o usuário, para o lojista, para estar trabalhando com essa linha de aparelhos, tá? Porque ele não vai ficar na mão. Outro detalhe, toda a parte de montagem, por exemplo, aqui, toda é feita em componentes PTH. A gente não trabalha com SMD, não trabalha com componentes dedicados, tá? São componentes de fácil acesso, são componentes que você encontra no mercado. Não precisa ser somente na empresa, apesar que a gente indica a compra de componente na empresa. Por quê? Porque a gente garante a procedência. Tá? Isso é muito interessante, por quê? Porque hoje é complicado você ter garantia quando você compra no mercado da procedência desses componentes. Tá? Transistores carimbados, até os resistores de alta potência que não aguenta
tá, de 5, 10 watts, que na verdade, na hora que você coloca para consumir, não aguenta esses 5 ou 10 watts. Comprando diretamente na empresa, a gente garante a procedência desses componentes. Porém, não é só na empresa que você encontra. Tá? Se você falar, eu tenho um fornecedor bom de confiança, você pode comprar com ele. São componentes bem comuns. Tá? Parte de transistores, a gente trabalha com transistores Toshiba e com transistores Motorola, /ON da linha mais forte. Então, são componentes para lá de confiáveis e testados em todos esses 25 anos de empresa que a Audio Leader está de pé. Outro detalhe interessante também, a gente trabalha, a nossa linha de aparelhos mais fortes, trabalha com a tensão de 240 volts, tá? A tensão de entrada. Por que de 240? Porque no Brasil tem uma oscilação muito grande, tá? Se a gente pegar de sul a norte, de Rio Grande do Sul a Rio Grande do Norte, Maranhão, Amazonas, tem uma variação muito grande, tá? Que chega, alguns estados, a 254 volts, tá? de tensão de alimentação. Enquanto tem outros estados que chegam a 210. Tá? A gente não tem como, não só a gente, como qualquer fábrica de amplificador, de colocar uma tensão específica para cada região. Então a gente trabalha com uma média ali de tensão que vai atender todo mundo. Sendo assim, o aparelho nosso, que é para 240, pode ir para o consumidor que tem 210, que tem 200, que tem 190. Em testes na fábrica, até 170 o amplificador toca. 175, mais ou menos, ele toca. Ele só não toca mais abaixo disso porque os relés de proteção armam e por falta de alimentação, no caso, e desligam os canais. Tá? E acima, 240, 250, até um pouquinho mais, elas tocam sem problema. Tá? Então, muita gente pergunta por que dessa discrepância. Se na minha região é 220, mas por que o aparelho é 240? Tá? Então, tem essa questão. Tá? Questão de teste de potência, que é uma coisa muito procurada, muito perguntada isso aí. Tá? A gente testa os amplificadores nossos no teste da norma CE 490. Tá? Tá para sair uma norma nova que foi feita em conjunto com 90% dos fabricantes nacionais de amplificadores. Tá? É uma norma nova que está em aprovação na BNT, tá em conferência nacional na BNT. Para quê? Aonde todos os fabricantes, não digo todos, mas 90%, a grande maioria em massa, participou para criar essa norma. Tá? Então aí futuramente a gente pode até fazer uma outra live para estar falando também dessa norma. Tá? Mas a priori, enquanto essa norma não está autorizada, não está vigente, a gente utiliza a norma que mais força o aparelho, tá? Que mais coloca ele em xeque na hora do teste, que é a norma dos 5 minutos. Tá? A gente coloca ele em potência máxima, lembrando que o sinal de áudio ele é pulsante. Você nunca vai ver um aparelho tocando, por exemplo, um bumbo de caixa 100% do tempo. Então, a gente coloca ele na potência máxima dele, ele entregando os 4, no caso, os 14 mil para os aparelhos maiores, de acordo com a sua capacidade, durante 5 minutos com a frequência de 1 kHz. Tá? E na impedância, ligado na impedância dele. E ele obrigatoriamente não pode superaquecer e desarmar. Tá? Assim são os testes na empresa. Tá? E sem contar a questão de várias proteções que os aparelhos têm. Vocês podem ver, dá para ver aqui, termostatos duplo com proteção redundante em cada placa de circuito. Tá? Parte de dissipação, ela é bem parruda, tá? Ela é bem arrojada. Então, aí no caso, conforme forem surgindo algumas dúvidas, alguma coisa assim, podem estar entrando em contato com a gente vai conversando, a gente vai respondendo algumas dúvidas, alguma coisa assim. E tanto é que o que a gente não responder pessoalmente, a gente deixa até como assunto para uma próxima live. Tá? Para uma próxima ocasião, que com certeza virão
virão bem mais, tá? Virão muitas outras pela frente, tá? Então agora eu vou chamar a Daiane para ela passar as redes sociais, passar a forma com que vocês podem encontrar a gente, tanto Instagram, Facebook, próprio YouTube, que tem bastante teste de potência, testes de aparelho, depoimentos de usuários que utilizam a empresa, que utilizam os nossos amplificadores, tá? Então ela vai estar passando toda essa questão. Tranquilo? Obrigado, gente, e até uma próxima. Oi, gente, eu tô de volta aqui. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado da nossa live. Como o Elton falou, para estar respondendo todas as perguntas, é que agora fica um pouco complicado, tá? Então manda pra gente no WhatsApp, no inbox do Facebook, do Instagram, no e-mail também. E a gente vai estar respondendo cada um individual, ou a gente também pode estar vendo de estar fazendo uma live. Enfim, então para vocês contactar a gente pelo WhatsApp, o DDD é 17, o número do telefone é 997786529. Quais são as nossas redes sociais? No Facebook, Áudio Leader Amplificadores, no Instagram, Áudio Leader Amplificadores e no YouTube, Áudio Leader Amplificadores. Então, gente, vai lá no YouTube, curte a gente também, pra gente poder estar fazendo live por lá. E para você que quer aumentar o seu sistema ou que quer um novo parceiro, contata a gente, vem ser parceiro da gente, vem com a gente, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá bom? Então, ó, vou ficar por aqui, essa live vai ficar, para quem não tiver visto poder estar vendo depois, e a gente vai conversando. Qualquer coisa vocês me chamam no WhatsApp, tô assim à disposição a qualquer tempo. Fica com Deus, até mais!